Estamos aqui no nosso banheiro seco. E para algumas pessoas esse assunto pode ser até um pouco constrangedor, falar sobre xixi, falar sobre cocô. E para outras também, ela tem essa ideia de voltar ao passado, né? Meu Deus, fazer cocô, xixi num banheiro seco é voltar no passado, é fazer como eu fazia lá na época do meu avô, uma coisa meio suja que atrai bicho. Mas a gente tem a dizer que é muito importante a gente discutir esse assunto e não tem muito a ver não com essa patente que a gente via lá nos tempos passados. Esse aqui é como se fosse uma atualização bem maneira desse tipo de banheiro. Já fazem 33 dias que o nosso banheiro seco está em funcionamento. Já adianto que a gente tem gostado e muito da experiência. Mas de repente, se você está chegando agora e não viu o vídeo de apresentação do nosso banheiro seco, a gente sugere que você veja para você já estar um pouco mais por dentro do que é isso aqui. E o assunto desse vídeo é tratamento. O que fazer com o cocô e o xixi que a gente armazenar aqui. Rapidinho para entender, lá a descarga do nosso cocô. Lá tem um lixeirinho para rejeito, porque a maior parte do papel que a gente limpa a bunda vai aqui dentro do vaso. O dito vaso que separa o xixi e o cocô. E essa aqui é uma descarguinha para o xixi. Então aqui na caixa temos uma caixa de madeira, que aqui dentro tem um balde, e aqui tem um coletor feito com galão. O xixi vai para lá e o cocô já fica armazenado aqui com a nossa descarga e os papel higiênico que a gente usou para limpar a bunda, né? Então o nosso tratamento já começa logo depois que a gente fez a cagada, né? Então depois de fazer o cocô, a gente vai para a descarga do cocô, que é esse material aqui, que a gente chama de aditivo. Em cima do cocô a gente vai despejar, que ele tem duas funções. A primeira delas é nesse momento, já logo depois da gente usar o banheiro, porque esse material aqui, ele é bem seco, ó. E esse material seco, ele serve para equilibrar a umidade, não deixar isso soltar cheiro, né? Então por isso o banheiro seco não tem cheiro, é por causa desse material aqui. E depois, a função desse aditivo é lá no nosso tratamento, lá onde a gente armazena todo o resíduo do banheiro seco, que ele vai fazer uma reação química para não deixar que o composto final tenha patógenos, tenha micro-organismos que façam contaminação e podem causar doenças para nós, seres humanos, de novo. Então esse banheiro aqui é diferente daquela patente que era usada antigamente, só que naquela época não tinha a intenção de utilizar os resíduos que são gerados aqui para adubação da terra, do solo. E aí, para a gente fazer esse uso para adubação, a gente precisa ter um estudo de como a gente faz o tratamento sem gerar um composto que tenha contaminantes. E os contaminantes geralmente são o quê? São aqueles parasitas, aquelas vermes e coisas que ficam dentro do intestino humano, né? E aí, para tratar isso, a gente usa esse aditivo. É uma indicação de um estudo de uma engenheira lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Então ela levantou, estudou quanto de cocô a gente excreta cada vez que a gente vai no banheiro. E com base nessa quantidade, o estudo indica que a gente use 150 gramas de calcário, 150 gramas de cinza e mais 2% dessa quantidade de ureia. Então essa mistura aqui tem a composição desses três componentes e para cada vez que a gente vai no banheiro tem que jogar 300 gramas da mistura de cinza, calcário e ureia. A cinza a gente consegue aqui no nosso fogãozinho a lenha da casinha. Até só um pouquinho assim. Aqui a gente fez farinha de mandioca e deu cinza. Aqui a gente fez melado e deu cinza. A gente tá sem calcário para mostrar para vocês agora, mas esse é um produto que encontra em lojas de produtos agrícolas. Aqui tá saindo por volta de R$200 a tonelada, então 1000 quilos, R$200, mas dá para encontrar em porções menores também nessas lojas agropecuárias. E essa aqui é a ureia. Ele é esse granuladinho branco. É usado também para adubação agrícola. É um produto produzido artificialmente. Esse saco aqui de 5 kg a gente pagou uns R$45. Eu achei até um pouco caro, né? Mas também vai bem pouquinho, como a gente falou, é 2% do aditivo. 2% vai dar cerca de 90 gramas por mês, por pessoa, é bem pouco. Além desses três materiais que eu falei, da ureia, a cinza e o calcário, a gente tem colocado um pouquinho de serragem
Mas pro tratamento que a gente está seguindo aqui, a serragem ela só funciona para aumentar o volume e cobrir melhor o cocô. Lá na compostagem depois, a serragem não tem nenhum valor que agregue ou melhore o tratamento. E até lembrar uma coisinha, para o nosso tratamento, se a gente jogar só cinza ou só serragem para cobrir o cocô, como em alguns lugares é utilizado, não vai acontecer o tratamento eficiente. É necessário fazer essa mistura aqui, porque o tratamento que a gente está seguindo aqui é por reação química. Aqui a nossa caixa. Ó, esse aqui é o sistema de separação e é importantíssimo separar a urina, porque para esse tratamento que a gente vai fazer, se a urina tivesse tudo aqui junto com o cocô, não ia acontecer o tratamento de forma adequada. Se você quiser entender como a gente fez esse separador de urina aqui, tá o link aqui na descrição do vídeo anterior que a gente fez sobre o banheiro seco. A gente mostrou como ele funciona, fez um tour bem legal. Como é que tá sendo a experiência da Ana com o banheiro seco? E aí, Ana Rê, conta pra gente como é que foi pra você essa questão do banheiro seco. Então eu não tive muitas experiências com banheiros secos, então eu confesso que eu tava um pouco insegura em relação a essa nova experiência. Mas eu tava aberta porque atrás disso daqui envolve muita coisa legal, muita coisa que a gente acredita. Nos primeiros dias que eu fui usar, na verdade eu fiquei encantada desde o começo, eu nunca tive... Eu fui vendo os processos, na verdade, e tá sendo muito legal porque não dá cheiro algum. É um banheiro muito agradável, é muito legal. Eu gostaria de trazer meus amigos pra cá, minha família pra cá, pra eles verem essa abordagem diferente, da gente ter essa relação de responsabilidade com os nossos resíduos, né? Depois que o balde encheu, bora lá levar pro nosso tratamento. Então esse tratamento que a gente está fazendo aqui, ele não é compostagem, ele se chama tratamento estático. Ele precisa dessas bombonas que a gente acondicione aqui dentro fechado. E lembra que eu falei que aqui dentro acontece uma reação química? Reação química que acontece é a formação da amônia, que a amônia acaba sendo um gás tóxico que ela vai esterilizar todo esse material que tem aqui dentro. A amônia é produzida, por exemplo, na decomposição de material na natureza, restos orgânicos, né? Até na nossa urina aparece amônia, que também é usada para fertilizar o solo. A diferença é que aqui a gente está fazendo fechado. A amônia, ela é tóxica e quando a gente prende ela aqui dentro e jogou lá o calcário, a cinza e a ureia para formar mais amônia, a gente eleva os níveis de amônia de forma que tirem aqueles patógenos que a gente não quer no nosso composto. Então ele vai ter que ficar aqui depois que encher 180 dias se a temperatura estiver acima de 20 graus. Se for em temperaturas mais frias, vai acabar sendo necessário ficar mais tempo acondicionado aqui dentro, porque quando a temperatura baixa, a reação acaba sendo mais lenta e às vezes pode não ser o suficiente para esterilizar não é esterilizar, sanitizar ou higienizar o material. Esterilizar é quando limpa tudo, né? A gente colocou essa lona em torno do galão para armazenar mais calor. E além disso também protege o galão de ressecar com o sol, né? Então aqui do lado do banheiro a gente tem uma torneira. A gente usa esse escovão mesmo de limpar o vaso, né? Para fazer a higienização, a limpeza do balde. A gente dá uma esfregadinha nele só com água mesmo, não passa nenhum produto químico, né? E também para não ficar jogando em qualquer lugar esse resíduo da lavagem, a gente fez um buraquinho bem raso, nessa profundidade mais ou menos, só pra gente sempre ter um lugar para jogar isso e não ficar em qualquer lugar aí, né? Só cuidar, se tiver água, uma nascente ou água do lençol freático raso, não dá pra fazer isso aqui não, gente, senão isso aqui tá jogando direto na água do solo, né? Tem uma questão que é, assim, pra gente lidar, né, com essa questão do banheiro, pegar o balde com cocô, para algumas pessoas até constrangedor, né? Difícil, especialmente nos dias de hoje, porque a gente tem uma tendência hoje em dia a ter uma vida, parece que esterilizada, né? Como se a gente não tivesse contato com esse tipo de coisa. Mas é engano nosso, né? Até nesse estudo que a gente estava vendo lá do banheiro seco, é comprovado cientificamente que, vocês vão achar engraçado, mas a gente come 1 quilo de bosta durante a vida. O equivalente a 1 quilo de bosta durante a vida. Por quê? Porque onde tem ser humano, tem bosta de ser humano, né? Por exemplo, a gente vai tomar um banho de mar, você mergulha, você acaba ingerindo
as substâncias que estão presentes no cocô. Abrir mão dessa falsa ideia, não pode mexer, não existe. Elas são resíduos presentes no nosso dia a dia, estão no ambiente e a gente entra em contato. Óbvio, né? A gente precisa se contaminar, né? Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas esse preconceito, né, de não lidar de forma adequada com os nossos dejetos, não tá muito certo, né? Eu instalo o balde de volta e sempre quando faz a limpeza dele, joga no fundo, ó, um pouquinho da mistura pra literalmente não ficar o cocô grudado no fundo do balde, né? A urina ela cai aqui no coletor e já vai para aquela mangueira ali, ó, e vai lá fora num galão. E o que tem funcionado bem legal aqui pra nós é esse esguichinho aqui pra enxaguar o coletor de urina depois que a gente usou. Ó, tem um bonequinho aqui bem pequenininho, é um pouco maior que 1 milímetro, só pra dar um esguichinho bem, ó, bem pequeno. E assim a gente faz com que a urina que ficou resíduo aqui, ela vá lá pro coletor, pro galão também, e não fique soltando cheiro aqui no nosso banheiro. Então lá do coletor de urina, vem aqui pro galão. Ó, a gente já tem 2 galões cheios. A urina ela sai do nosso corpo sem bactérias e ela não tem patógenos como no cocô. Mas como ali no banheiro a gente tem o separador de urina e cocô muito próximo, pode às vezes acontecer de um pouquinho de cocô e de contaminar. E é por conta dessa contaminação que pode acontecer que a gente vai ter que tratar a urina deixando ela 45 dias lacrada aqui dentro do galão. 45 dias se a temperatura estiver acima de 20 graus. Se ela for menor que 20 graus, por exemplo aqui no inverno, a gente vai ter que deixar mais do que 45 dias. E esse tempo já é o suficiente para que ela não tenha mais problema com esses micro-organismos que possam ter contaminado a urina. Então aqui tem 2 galões cheios. Quando ele estiver armazenado, é bom não ficar mexendo muito os galões, porque a urina ela tem bastante nitrogênio. E o nitrogênio vai estar aqui dentro do xixi de uma forma lá química, eles chamam de volátil, que ele evapora muito fácil. Se a gente mexer, vai fazer com que o nitrogênio evapore e a gente perca nutrientes aqui da urina. Então é deixar condicionado num lugar que fica paradinho. E a gente só tem que tomar um cuidado com as questões dos fármacos, desses remédios, drogarias. Pelos estudos lá da universidade, 95% dos medicamentos que a gente toma, elas saem pela urina. Então se alguém estiver fazendo um tratamento forte, tomando antibiótico, tomando a urina, ela vai estar carregada. Então a gente vai ter que jogar no solo em um lugar que fique longe das plantas que a gente coma e também longe da água, longe de nascente, num lugar que o lençol freático esteja lá no fundo. Tem que jogar num lugar que tem muito solo, porque o solo tem muito micro-organismos e isso ajuda, degrada e não polui o meio ambiente. E outra coisa legal é que a urina ela não perde as propriedades nutricionais dela se ela ficar armazenada por longo tempo. Então dá para deixar guardado aí e usar quando der. Quanto ao conforto, Aninha, o que você achou então do banheiro seco? Então, uma coisa que eu achei interessante, né, que eu nunca tinha parado pra pensar nessa posição de cócoras, né? Essa nossa privada elevada, ela dá uma posição bem agradável pra gente. Eu gostei disso, nunca tinha experimentado e achei bem legal. Também aqui foi bem legal porque imita mesmo uma privada, então tem todo o acolchadinho. Na verdade, é mais uma coisa pra gente quebrar, porque não muda muito de um banheiro convencional a utilização, sabe? São só os métodos diferentes, mas eu acho muito válido. E outra coisa importante é o que fazer depois que a urina e o cocô já estiver compostado e pronto pra gente usar com adubação. A gente vai fazer uma simulação, porque na verdade a gente não tem esses compostos prontos, né? O nosso banheiro tá com apenas 33 dias de funcionamento, mas a gente vai mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Pegamos um pouco aqui de composto orgânico que a gente tem pronto lá da horta. E aqui tem um pouquinho de água, só pra gente mostrar como que é o processo. Então aqui tá o nosso banheiro, eu ia falar nosso banheiro. Então aqui tá a nossa horta. A gente tá optando por não pôr os nossos resíduos na horta, apesar de que dos estudos que a gente viu lá sobre banheiro seco, eles falam que pode estar sendo utilizado desde que você saiba quem que utiliza o banheiro seco e se essas pessoas que utilizam o banheiro seco fazem a desverminação. Mas nunca usar em contato com as plantas. Eles falam de incorporar no preparo do canteiro, sempre jogar no solo, tanto a urina quanto o composto. Mas isso não é o que a gente vai fazer, a gente vai mostrar para vocês como a gente vai usar lá embaixo, lá nas árvores, na agrofloresta. Então, estamos aqui na agrofloresta. Tadinha, tá toda queimada da geada ainda, se recuperando. O resíduo do banheiro
vai fazer o seguinte, puxar um pouco a terra, a palha, e aí dispor uma quantidade, e depois a gente puxa palha e terra um pouco por cima. Se ficou alguma coisa que não compostou lá no tratamento, a terra ela tá rica em milhares de micro-organismos e ela vai terminar para deixar tudo isso que a gente jogou aqui em nutrientes disponíveis para as plantas. Só uma coisa que a gente não pode fazer é colocar muita quantidade. A gente pode gerar um problema, gerar uma contaminação do solo. Então a gente tem que jogar em quantidades bem distribuídas. E como disse também, longe do lençol freático. Aqui já tinha uns buracos abertos que a gente arrancou mandioca para fazer farinha esses dias. Já aproveitei, bem distribuído, e também nessas 10 centímetros superficiais do solo é bom incorporar esses materiais, tanto o xixi quanto o cocô. Então, só reforçando, esse tratamento que a gente tá mostrando aqui no vídeo é o estático. Ou seja, pela própria palavra já dá para entender. Estático tem que deixar paradinho ali o resíduo fechado, né? No caso do cocô e do xixi também. E isso é muito diferente da compostagem. Não tem como fazer compostagem em bombona fechada. Compostagem precisa de ar e precisa estar sendo mexida, né? Inclusive, pela nossa falta de conhecimento, a gente até ia fazer isso mesmo, ia fazer compostagem dentro de bombona, que era o que a gente já tinha visto acontecer por aí, mas não dá. Dentro de bombona é o estático, fora da bombona é a compostagem convencional. Então, para quem quiser fazer compostagem, aí muda os aditivos, né? Inclusive nesse estudo eles sugerem estar adicionando resíduos da cozinha junto com essa compostagem. Mas a compostagem em si não é o assunto desse vídeo. Se você quiser, tá pensando em fazer o tratamento, não igual a gente, fazer a compostagem, nós vamos deixar o link aqui na descrição de um vídeo dessa aulona que essa pesquisadora deu, falando, explicando direitinho tanto esse processo estático quanto a compostagem. E a separação, você achou que funcionou? Tipo, você vai usar, você tem que se posicionar? Uma coisa que fica ainda na minha cabeça, eu tenho a sensação de que eu vou um pouquinho mais pra frente pra fazer meu xixi, pra realmente não ter esse problema de cair. Acho que é uma coisa da minha cabeça mesmo. E quanto ao cocô, né, não tem perigo de ir pro separador de urina. Assim, é mais fácil do que a gente imagina, na verdade. É muito mais prático e muito mais simples. E aí quando a gente vê essa mudança, a gente pensa, nossa, vai ocorrer muita mudança na minha vida, vai ser muito difícil, vai ser fedido, não sei o que. Não tem nada disso. Bicho, você já viu algum bicho aí? Não, imagina só, não tem bicho, gente. Não... Já fazem 33 dias que a gente está fazendo essa experiência aqui com o banheiro seco, enfim. Já fazia um tempão que a gente queria começar a usar e enfim, não dava. Mas agora já estamos aqui, é esse banheiro que a gente tem. O outro banheiro de descarga a gente desativou. Está sendo muito positivo para todo mundo, né? E isso tem feito a gente pensar muito nessa necessidade de fechar ciclos. Porque agora, utilizando, a gente consegue perceber que não faz muito sentido a gente, por exemplo, pega o alimento, se alimenta, come, ingere, processa, pega os nutrientes que a gente precisa e solta ali o material. E depois pega esse material e leva embora com água para outro lugar. Agora aqui não, a gente consegue fechar esse ciclo. Então, ó, essa roda começa a girar e é muito incrível poder fazer isso e percebendo que é uma coisa muito simples. Olha aqui, a gente está usando um balde, alguns baldes, fizemos o coletor de urina ali manualmente, não gastamos quase nada para fazer tanto o banheiro seco quanto essa estrutura, e ainda sabendo que estamos deixando um saldo, não digo nem positivo, mas pelo menos um saldo não negativo com o meio ambiente, com a natureza, e é isso que a gente precisa, né? Então, quantos galões daqueles grandes de 200 litros a gente vai precisar para tratar o cocô? A gente fez as contas que nós estamos em 3 pessoas e meia usando o nosso banheiro seco, meia porque a Ana tá metade da semana lá na cidade. 3 pessoas e meia usando o banheiro seco geraram 5 baldes de 20 litros, cocô com aditivo e papel higiênico. Isso no galão gerou 100 litros, né? Então a gente encheu metade de um galão de 200 litros com esses 5 baldes. Em um mês. Em um mês. E tudo isso em 30 dias. A nossa expectativa é que com 75 dias a gente vai encher esse galão. Por que 75, né? Se um mês já deu metade? Porque a gente acredita que com o tempo ele vai decompondo, o volume vai ficando menor. Então a gente acredita que tenha mais 15 dias ainda
que a gente consiga fazer 75 dias para encher um galão de 200 litros. E se a gente contar que são 180 dias que a gente precisa de descanso para acontecer a reação química lá dentro do galão e tirar os patógenos, a gente divide aqui 180 por 75 dias, né, que a gente tem a expectativa de encher o galão. A gente vai precisar mais 2,4 galões. Não dá para ter 0,4, né? Então a gente vai precisar mais 3 galões para fazer a compostagem completa. Então mais 3 galões além do que está cheio. Então são 4 galões para a gente fechar o ciclo completo. E já tem um galão reserva esperando para os próximos baldes. E da urina, em 3 pessoas e meia, durante 30 dias, a gente gerou 2 galões de 20 litros. Lembrando que aqui a gente adiciona um pouco de água com a nossa descarguinha lá, que vai pouquíssima água, mas ela acrescenta, né? E também a rapaziada aqui de casa costuma fazer xixi fora, nas árvores, então isso também vai influenciar no volume. Mas seguindo a nossa geração aqui, então em 15 dias a gente gera um galão de 20 litros, que tem que descansar 45 dias. Então 45 dividido por 15 vai dar 3. Então para esse 1 galão aqui descansar, vai precisar encher mais outros 3. Então vamos precisar 4 galões pelo menos para fazer o nosso giro de tratamento. E a gente falou, a temperatura também influencia. No inverno, às vezes baixa de 20 graus, a gente talvez tenha necessidade de deixar mais tempo. Então vai pegar 5 galões para ter essa margenzinha no inverno de descanso maior. E se você gostou desse vídeo, achou que ele foi importante, relevante, não deixa de deixar o seu joinha, porque essa é a linguagem que o YouTube entende para saber quando o conteúdo é relevante ou não, quando vale a pena ele compartilhar ou não. Por favor, nos ajuda mesmo, porque essa é uma informação que, ao nosso ver, ela precisa ser compartilhada para que o banheiro seco possa se difundir com mais e mais força por aí. Porque a gente acha incrível, a gente é apaixonado por isso. Avante, expandindo mundos!